Depois de 49 aulas e 2 reprovações, eu finalmente passei no exame de condução aqui em Portugal. E eu vou dar algumas dicas para vocês que instrutores não falam. Eu tive que estudar muito e ir atrás de muitas informações para poder ter dicas valiosas que me ajudaram em truques tanto de manobras quanto de condução nas estradas, em rotundas e em autoestrada. Então fica nesse vídeo e acompanha. O meu processo foi bem lento, porque como eu trabalho, eu tive que conciliar os horários das aulas com os horários do meu trabalho. Então eu tinha um horário muito limitado. Diante do horário disponível da autoescola. Ou seja, eu só tinha mesmo o horário das 18, 19 ou aos sábados. Então era um horário muito limitado. Então eu tive aulas, por exemplo, uma vez nessa semana e outra só daqui a 2 semanas. Então foi um longo espaço de tempo para ter uma aula e outra. E isso acabou atrapalhando um pouco na minha evolução da condução aqui. E eu acredito que não só eu, muitas pessoas passaram por isso, né? A gente tem que conciliar o trabalho com as aulas. O código eu passei ainda ano passado e infelizmente chumbei 2 vezes na prova prática. A primeira eu chumbei na rotunda, o carro deu seta para sair e eu olhei ele dando seta para sair e arranquei o carro, mas dentro da rotunda ele veio para cima e infelizmente não tinha muito o que fazer, era frenar, mas o examinador frenou antes de mim e aí eu fui reprovada. E na segunda tinha uma rotunda aqui, tinha rotunda aqui e tinha uma saída de uma autoestrada ou coisa assim. E eu saí da rotunda para entrar na outra rotunda já na segunda saída, então eu permaneci na faixa da esquerda, que não pode, né? Eu deveria ter ido para a faixa da direita e depois a seguir ir para a faixa da esquerda para poder sair na segunda saída da outra rotunda. E eu permaneci na faixa da esquerda, como na minha mente eu já ia sair na segunda saída, então eu estava correta. Mas eu não posso, eu tenho que ir para a faixa da direita e progressivamente depois ir para a faixa da esquerda para poder sair na segunda saída. E essas foram as minhas 2 reprovações. No primeiro exame eu não estava me sentindo totalmente confiante, tanto que eu comprei aulas. O que eu indico? Eu indico você não ir a exame se você não tiver 100% seguro da sua condução. Eu sei que a gente tem uma ânsia muito grande de já querer tirar carta, de já querer ter a sua independência, mas isso só vai lhe atrapalhar. Eu fui no meu primeiro exame, eu fui sem estar 100% confiante, mesmo comprando uma aula a mais. Não fui confiante, fui muito nervosa, já quis começar o exame primeiro, para já terminar primeiro, já terminar rápido. E essa afobação toda foi que me reprovou. Foi essa primeira que eu andei na faixa da esquerda, justamente porque eu já estava muito à frente do que estava acontecendo ali. Então, meu primeiro erro foi ir a exame sem estar 100% segura. Meu segundo erro foi estar muito nervosa, querer começar logo, querer terminar logo. E isso influenciou, tudo isso influenciou para que eu fosse reprovada ou chumbasse no primeiro exame de condução. Já o meu segundo exame, eu estava mais tranquila, estava mais confiante. Porém, eu ainda estava naquela ânsia, naquele nervosismo de acabar logo. Então eu também pedi para começar primeiro, queria logo sair nervosa e tudo isso atrapalhou, certo? Vi o carro dando seta para sair, mas eu não me atentei em olhar realmente se ele ia sair, porque ele pode dar a seta para sair e querer e entrar na rotunda novamente ou sair na outra saída, né? Isso acontece infelizmente. A gente tem que ter uma segurança defensiva, uma condição defensiva, né? Então a gente tem que conduzir por nós e pelo outro, e ainda mais quando a gente tá aprendendo. Então ele deu a seta para sair, aliás foi uma senhora, a senhora deu a seta para sair, eu olhei ela dando a seta e entrei na rotunda para querer acabar também logo a minha prova, né? Entrei e ela veio. E aí, antes de eu frear, antes de eu travar, o examinador já travou e eu reprovei. E eu parei
na próxima interseção e pronto, acabou ali meu segundo exame. Então vocês notam que os dois exames, o nervosismo e a vontade de acabar logo com o exame, foram essenciais para que eu reprovasse. Ou seja, eu quis começar primeiro nos dois exames. O primeiro, entretanto, não estava confiante. O segundo, eu já estava mais confiante, já estava mais preparada, até porque quando a gente chumba, como dizem aqui, ou a gente reprova, temos que pagar mais 8 aulas e exame novamente, certo? Então, paguei mais essas 8 aulas e paguei novamente o exame. Me sentia preparada, fui ao exame. Entretanto, ainda estava nervosa, ainda estava naquela ânsia, queria começar logo, queria terminar logo e chumbei. Eu fiquei muito decepcionada porque eu estava confiante nesse segundo exame. Então eu dei um tempo assim para acalmar minha mente, para estudar um pouquinho, para esquecer um pouco tudo isso. Fui ao Brasil, fui de viagem, fui de férias, enfim. Quando voltei, que eu estava mais calma, mais serena, mais tranquila, o nosso psicológico, gente, ele influencia muito, tanto nas aulas quanto no exame. A gente tem que confiar na gente, que a gente pode e que a gente consegue. Se as pessoas conseguem, por que a gente não vai conseguir? Então a gente tem que confiar no nosso potencial. Nesse tempo que eu fiquei parada, sem fazer aulas e sem ir a exame, eu procurei estudar o máximo de dicas e truques possíveis. Mesmo que eu nunca tive dificuldade em manobras, mas procurei o máximo de informações e informações também, até daquelas perguntinhas básicas que eles fazem antes do exame, seja do painel de instrumento, ou da caixa de velocidades, ou do motor, ou de regras de velocidade, enfim, estudei tudo. Fiquei muito bem preparada teoricamente para isso. A seguir, paguei novamente as 8 aulas de condução e fui ao exame novamente. Fui ao exame extremamente mais tranquila. Por quê? Porque eu fui atrás de informações. Ou seja, eu não fiquei limitada apenas às aulas. A gente não pode ficar limitado apenas às aulas, apenas ao que o instrutor nos passa. Temos que buscar informações além das aulas. Busquei informação além das aulas, fui ao YouTube, à rede social, alguns canais de YouTube, algumas autoescolas que postam vídeos de dicas. Vou deixar aqui para vocês assistirem os vídeos que eu assisti, que me ajudaram tanto em manobras quanto em rotundas, que foram essencialmente primordiais para mim, me ajudaram muito. E, gente, não deixem de praticar, não queiram acabar as aulas rápido, tentem abstrair o máximo possível das aulas, tira todas as vossas dúvidas em aulas, pergunte tudo, não tenha vergonha, você pagou para aprender, não tenha vergonha de aprender, de pensar que você está fazendo uma pergunta boba, não tenha vergonha, não tenha, certo? Então, principalmente, gente, tenham calma, não queiram terminar o exame rápido. Os 40 minutos, você com pressa ou sem pressa, vão ser 40 minutos. O exame ele tem 40 minutos, né? Porque o examinador vai me mandar na autoestrada. Meu último exame agora, que eu passei, meu maior medo era ele me mandar na autoestrada. E ele me mandou para uma autoestrada. E se eu ficasse ansiosa, porque a gente tem que estar preparado para qualquer situação, qualquer. Eu moro aqui próximo de uma zona industrial, então tem muito caminhão. A gente tem que estar muito safo, porque os caminhões, eles têm muito ponto cego, então a gente precisa ter uma condução defensiva muito maior, justamente por eles terem vários pontos cegos, tanto os caminhões, enfim, os pesados em geral. Então, as aulas que eu tive, comecei aulas ainda era inverno, então tive aulas à noite, tive aulas em climas tropicais, em inverno, em chuva, neblina, tive várias aulas em várias situações. Teve situações de uma chuva torrencial que eu tive que parar o carro porque eu não conseguia enxergar nada.
E isso é muito importante para você também perder o medo. Não fujam do medo de vocês. Se você tem medo de autoestrada, peça ao seu instrutor para fazer aula em autoestrada. Se você tem medo de rotunda, eu temia muita rotunda. No Brasil a gente não tem muita, a gente chama de giratória ou rotatória, não temos muita, então a gente tem que lidar muito com isso. Porque aqui em Portugal existe muita, ajuda também muito no trânsito. E a gente tem que saber as regras da rotunda, a gente tem que estar ligado, mesmo que as pessoas deem seta para sair. Tem pessoas que entram na faixa da rotunda errada para sair em outra saída. Enfim, você tem que estar muito preparado para qualquer situação. Se você tem medo de rotunda, peça ao examinador para fazer rotunda. Se você tem medo de autoestrada, peça o seu instrutor para fazer aulas em autoestrada. O que você tiver medo, você enfrente. Porque se você não enfrentar nas aulas, você vai enfrentar no exame e vai ser muito pior. Então é isso, as dicas que eu dou são essas. Eu vou deixar os vídeos que me ajudaram aqui para vocês, tá disponível nesse próprio vídeo. Então é isso, gente, façam bom uso das vossas aulas. Vocês pagaram por ela. Tentem abstrair o máximo de informações possíveis. Não tenham medo de perguntar, não tenham vergonha de perguntar. Enfrente os vossos medos. Se eu tenho medo de autoestrada, vá à autoestrada. Se tem medo de rotunda, procure fazer o máximo de rotundas possível. Se tem dificuldade em manobras, faça essa manobra quantas vezes for necessário, até você se sentir extremamente seguro. Se você não se sente à vontade com um certo instrutor, peça à autoescola para mudar de instrutor. Eu mudei de instrutor 3 vezes. Uma vez foi pela própria autoescola, que o instrutor teve que ir a outra. E outra vez eu mudei porque eu não me sentia à vontade. Então, assim, se você não se sente à vontade com o seu instrutor, mude de instrutor, fale com a autoescola. Gente, não é problema nenhum isso. A gente tá pagando nosso dinheiro é muito suado. Então a gente tem que fazer bom uso dele, certo? As dicas que eu dou são essas, para vocês não chumbarem como eu chumbei, mas para vocês irem preparados e terem a carta no momento certo. Eu sei que é muito chato, a gente quer logo terminar, eu quero fazer em 4 meses, eu quero fazer em 5. As coisas vão ser feitas no tempo certo? E eu agradeço muito a Deus. No primeiro, como eu não estava me sentindo 100% segura, eu não fiquei muito triste. No segundo eu fiquei muito triste, mas depois eu abri os olhos e agradeci a Deus, porque pode ter sido um grande livramento na minha vida. Então, em tudo dai graças, e é isso. Coloque Deus na frente, mentalidade muito boa para você ter um mental muito bom. Estude, se prepare. E é isso, gente. Obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Se você tem alguma dificuldade ou alguma dúvida, deixa aqui no comentário. Ou deixa aqui no comentário como é que foi o seu exame, como é que você passou, dá alguma dica para quem também está indo ao exame. E é isso. Beijinhos.